Descubra a história de como o apóstolo Paulo descreveu perfeitamente Jesus. Paulo, um homem dedicado ao estudo, produziu várias cartas, mas uma se destaca e aqui descreve seu encontro com Jesus no caminho para Damasco. Vamos explorar essa carta e as representações minuciosas de Jesus feitas por Paulo. Paulo, inicialmente conhecido como Saulo, era um estudante dedicado preparando-se para se tornar um fariseu proeminente. Natural de Tarso, uma cidade influente no Império Romano, Saulo foi criado em uma família judaica da tribo de Benjamim. Sua cidade natal, cosmopolita e rica em cultura, proporcionou a ele uma educação que combinava rigorosa formação na lei judaica com influências da filosofia grega. Desde jovem, destacou-se por seu zelo pelas tradições judaicas e seu excelente conhecimento das Escrituras. Tornou-se membro fervoroso de uma seita religiosa conhecida por sua observância estrita da lei e sua devoção a Deus. Seu compromisso com o judaísmo levou a desempenhar um papel significativo na perseguição dos seguidores de Jesus, que inicialmente considerava hereges. Antes de seu encontro no caminho para Damasco, Saulo era reconhecido por sua dedicação aos estudos da lei e sua postura firme contra os cristãos. Saulo, antes de seu encontro no caminho para Damasco, era conhecido por sua postura inflexível em relação aos seguidores de Jesus. Sua reputação como perseguidor dos cristãos era amplamente reconhecida entre a comunidade judaica. Ele via os seguidores de Jesus como uma ameaça à fé judaica e considerava sua missão de eliminá-los como um dever sagrado. Saulo estava determinado a reprimir o que ele considerava heresia e a preservar a tradição judaica. Seu ceticismo em relação a Jesus era profundo, e ele não hesitava em usar medidas extremas para silenciar os seguidores do caminho. Sua convicção era tão forte que estava disposto a viajar até Damasco para perseguir e prender qualquer discípulo de Jesus que encontrasse lá, com o objetivo de levá-los a Jerusalém para enfrentar julgamento. A jornada de Saulo refletia não apenas seu zelo pela lei, mas também sua determinação implacável em erradicar o que ele considerava uma ameaça ao judaísmo. Durante sua jornada para Damasco, Saulo foi confrontado por uma luz intensa que o cercou, ofuscando sua visão e deixando-o atordoado. Em meio a esse espetáculo celestial, uma voz poderosa ecoou em seus ouvidos, chamando-o pelo nome de Saulo. Saulo, por que você me persegue? Essa voz ressoou em seu íntimo, desencadeando um misto de temor e perplexidade em seu coração. Saulo caiu de joelhos diante da presença divina, percebendo a magnitude do momento que estava vivenciando. A luz intensa revelava a ele a sua própria cegueira espiritual e o confrontava com a realidade de suas ações passadas. Nesse instante crucial, Saulo experimentou não apenas uma transformação visual, mas principalmente uma reviravolta em sua alma. Sua jornada para Damasco não era apenas uma viagem física, mas um mergulho profundo em seu interior, onde as trevas de sua incredulidade foram dissipadas pela luz da verdade revelada em Cristo. Após o encontro divino no caminho para Damasco, Saulo foi conduzido à cidade por seus companheiros, cego e atordoado pela experiência sobrenatural que acabará de vivenciar. Enquanto permanecia em Damasco, Saulo foi tomado por uma profunda reflexão interior, confrontando as convicções que antes guiavam sua vida. Durante 3 dias, ele se absteve de comida e orou incessantemente, buscando compreender a significância da revelação que havia recebido. Paralelamente, Ananias, um discípulo de Jesus na cidade, foi visitado pelo Senhor em uma visão que o instruiu a ir até Saulo e restaurar-lhe a visão. Apesar da reputação temida de Saulo como perseguidor dos cristãos, Ananias obedeceu ao chamado divino e dirigiu-se à casa onde Saulo estava hospedado. Ao tocar em Saulo e proferir palavras de cura e bênção sobre ele, algo extraordinário aconteceu, e imediatamente, como escamas caídas dos olhos de um cego recém-curado, os olhos de Saulo foram abertos e pôde enxergar novamente. Mas mais do que a recuperação física da visão, sua percepção espiritual também foi restaurada naquele momento. Enquanto contemplava o rosto do discípulo de Jesus diante dele, Saulo reconhecia não apenas a obra milagrosa realizada em seu corpo, mas a transformação profunda ocorrida em sua alma. Ele agora via não apenas com os olhos da carne renovados, mas com uma nova visão espiritual que lhe revelava a verdadeira luz que brilhava no caminho para Damasco. Após sua transformação no caminho para Damasco, Paulo experimentou uma profunda mudança em seu interior. Sua conversão não foi apenas um evento isolado, mas sim o início de uma jornada espiritual intensa e significativa.
Paulo, antes conhecido por sua ferrenha oposição aos seguidores de Jesus, tornou-se um dos mais fervorosos defensores da fé cristã. Sua vida foi marcada por um profundo senso de propósito e paixão pela proclamação do Evangelho. Ele viajou extensivamente pelo Império Romano, enfrentando desafios e perseguições, mas sempre perseverando na difusão da mensagem de Cristo. Sua transformação não se limitou apenas à sua crença, mas se refletiu em suas ações e palavras. Paulo dedicou-se incansavelmente ao ensino das Escrituras e ao fortalecimento das comunidades cristãs. Seu testemunho inspirador ecoa através dos séculos, lembrando-nos do poder transformador da graça divina na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Após sua conversão no caminho para Damasco, Paulo emergiu como uma figura proeminente no cristianismo primitivo. Suas cartas, conhecidas como epístolas, são consideradas fundamentais para a compreensão da fé cristã. Em suas escrituras, Paulo abordou uma variedade de temas teológicos e práticos, oferecendo orientações e encorajamento às comunidades cristãs. Sua carta aos Romanos é amplamente reconhecida como uma apresentação abrangente do Evangelho e de suas implicações tanto para judeus quanto para gentios. Em suas cartas aos Coríntios, Paulo lidou com questões internas da igreja, como divisões, imoralidade e dons espirituais. A carta aos Gálatas enfatiza a importância da justificação pela fé em Cristo. Para os Efésios, Paulo destacou a unidade do corpo de Cristo e forneceu instruções práticas para a vida cristã. Aos Filipenses, expressou gratidão e encorajamento, incentivando-os a permanecer firmes em sua fé. Sua carta aos Colossenses confrontou a heresia do gnosticismo e exaltou a supremacia de Cristo. As cartas às Tessalonicenses ofereceram esperança e instrução sobre o retorno de Cristo. Além das epístolas canônicas, existem referências a outras cartas atribuídas a Paulo que não foram incluídas no Novo Testamento. O legado de Paulo como escritor inspirado continua influenciando o pensamento teológico e prático dos cristãos ao longo dos séculos. Paulo, por meio de suas cartas, ofereceu uma rica variedade de ensinamentos teológicos e práticos às comunidades cristãs. Em sua carta aos Romanos, ele apresentou uma profunda reflexão sobre a justificação pela fé e a universalidade do Evangelho. Nas cartas aos Coríntios, Paulo abordou questões específicas da igreja local, como divisões internas e conduta moral. A carta aos Gálatas destacou a liberdade em Cristo e a importância da fé para a salvação. Em sua correspondência com os Efésios, Paulo enfatizou a unidade da igreja e o papel dos crentes como membros do corpo de Cristo. A carta aos Filipenses revela o coração grato de Paulo e seu desejo de encorajar os cristãos em meio às dificuldades. Na carta aos Colossenses, ele confrontou heresias e exaltou a suficiência de Cristo em todas as coisas. As epístolas às Tessalonicenses ofereceram consolo e esperança diante das perseguições enfrentadas pelos crentes. O legado das cartas de Paulo transcende o tempo, continuando a inspirar e instruir gerações de cristãos ao redor do mundo. Além das cartas canônicas atribuídas a Paulo, existem escritos apócrifos e não canônicos que também são associados a ele. Esses textos, embora não façam parte do Novo Testamento, oferecem insights adicionais sobre a vida e os ensinamentos de Paulo. Entre esses escritos, encontramos relatos de aventuras e ensinamentos atribuídos ao apóstolo, bem como cartas que abordam questões específicas das comunidades cristãs da época. Alguns desses textos são considerados valiosas fontes complementares para entender o contexto histórico e teológico em que Paulo estava inserido. No entanto, a autenticidade e a autoridade desses escritos são frequentemente questionadas e debatidas entre os estudiosos da Bíblia e da história cristã. A discussão em torno da autenticidade e do status canônico dos escritos atribuídos a Paulo é um tema complexo e multifacetado que tem intrigado estudiosos ao longo dos séculos. Além das epístolas reconhecidas como canônicas, existem diversos textos apócrifos e não canônicos que também são associados ao apóstolo. Esses escritos, embora ofereçam perspectivas adicionais sobre a vida e os ensinamentos de Paulo, suscitam debates acalorados no meio acadêmico e teológico. Questões relacionadas à autoria, datação, contexto histórico e influências teológicas permeiam as discussões sobre esses textos. Alguns estudiosos argumentam que esses escritos podem fornecer insights valiosos sobre o pensamento de Paulo e o ambiente em que ele viveu, enquanto outros questionam sua confiabilidade e autenticidade.
A presença desses escritos nos arquivos do Vaticano e em outras coleções antigas acrescenta uma camada adicional de complexidade à questão. O debate sobre a inclusão ou exclusão desses textos no cânon do Novo Testamento reflete a diversidade de opiniões dentro da comunidade acadêmica e eclesiástica. No entanto, independentemente da posição adotada em relação a esses escritos não canônicos, seu estudo continuará sendo um campo fértil para a investigação teológica e histórica sobre a figura de Paulo e seu legado no cristianismo primitivo. O encontro de Paulo com Jesus no caminho para Damasco foi um momento divisor de águas em sua vida. Ao ser confrontado pela luz intensa e pela voz poderosa que o questionou sobre sua perseguição aos seguidores de Cristo, Paulo experimentou uma transformação profunda em seu ser. A cegueira espiritual que o envolvia foi dissipada, e ele pôde ver a verdadeira luz que brilhava no caminho. Esse encontro não apenas restaurou sua visão física, mas também abriu os olhos de seu coração para a realidade da presença divina. A jornada de Saulo para Damasco não foi apenas uma viagem geográfica, mas uma jornada interior em direção à redenção e ao chamado divino. Após esse encontro sobrenatural, Paulo emergiu como um novo homem, cheio do Espírito Santo e com uma missão clara de levar a mensagem transformadora de Jesus por todo o Império Romano. Sua vida se tornou um testemunho vivo do poder da graça e da misericórdia de Deus, inspirando gerações futuras a seguirem os passos do Mestre. Assim como Paulo se rendeu ao chamado divino em sua vida, somos desafiados a também responder ao convite de Cristo para uma jornada de fé, esperança e amor. Que a história do apóstolo Paulo nos inspire a buscar um encontro pessoal com Jesus e a nos entregarmos completamente ao propósito eterno que Ele tem para cada um de nós. Se você deseja aprender mais sobre as histórias bíblicas e se manter atualizado conosco, inscreva-se em nosso canal. Agradeço por acompanhar nossa narrativa sobre como o apóstolo Paulo descreveu perfeitamente Jesus. Que possamos refletir sobre essa história e continuar compartilhando a mensagem do Evangelho. Até breve.